E contando uma curiosidade da minha vida, eu sou muito parecida com meu pai. Mas meu pai, como eu contei no início, a carreira dele, em algum momento, ela foi para um caminho que ele não previa e que não era um caminho de sucesso. E eu me identificando como parecida com ele, eu falei, agora eu preciso ser a melhor versão dele. A versão feminina dele. E eu criei um método para trabalhar as fortalezas do meu pai nessa minha história de vida, para trazer essa minha essência, que eu acho que é uma grande fortaleza da minha personalidade, e aquilo que eu identificava que nele precisava ser desenvolvido, o meu método ele é aplicado diariamente, até hoje. Então, a gente vai falar bastante hoje um pouco dessa história, mas sim, passei por muitas empresas e acabei me especializando em reestruturar e colocar áreas comerciais novas de pé, do zero, e tornar alguma coisa. Isso para mim tem um valor tremendo, porque faz parte da minha história, né? Quem tem a capacidade de observar cenários e avaliar quais são os caminhos mais fáceis de geração de resultado, nada mais é do que eu fiz com minha vida. Achei muito interessante, Alessandra, esse teu olhar para não se colocar no lugar de vítima numa situação que não é legal. O outro ponto, trazer essa sacada da observação, o quanto é importante de fato a gente olhar, né, o que está no nosso entorno e olhar para dentro da gente, ver o que a gente pode ser. E outra coisa que me tocou profundamente, porque eu acho que a gente tem isso em comum, sim, é ser como seu pai. Sim. E tentar trazer dele tudo que ele tem de bom e maximizar ainda mais e melhorar o que não é tão bom assim. Então, assim, você traz aqui um repertório muito interessante de como se descobrir, como se colocar como sendo uma pessoa única, né? E isso faz toda a diferença na nossa trajetória. E dando continuidade aqui... E vocês já falaram um pouco de protagonismo, como, né, o protagonismo influenciou aqui na tua jornada e na tua, mas eu queria que vocês dessem uma aprofundada um pouco maior, né? O que o protagonismo, o que ser protagonista fez diferença na tua jornada, Alessandra? Primeiramente, a minha verdade, né? Nada daquilo que não é verdade não se sustenta. A autenticidade de ser o que é, de promover ações que tenham a ver com a imagem que você passa, porque não pode haver uma distorção daquilo que você fala sobre aquilo que as pessoas percebem. Então, o primeiro passo para mim, para que você seja percebida e se coloque numa posição de protagonismo, é se conhecer, entender sua verdade e trabalhar com autenticidade isso. Né? O autoconhecimento, ele te eleva para um caminho de perceber fragilidades e fortalezas. E atuando sobre isso, você tem que ter muita disciplina naquilo que você busca. Então, você precisa ter claro qual é a jornada, qual é o caminho. Hoje eu estou aqui onde eu quero estar daqui 5, 10, 20 anos. E talvez, não de forma pesada, porque para mim nunca foi pesado. Para mim foi sempre percebendo e acreditando que eu tinha um caminho muito mais promissor. E essa crença me fez fazer conexões importantes, me relacionar com pessoas que poderiam realmente me trazer esse conteúdo, essa bagagem e essa referência. Como eu disse, a disciplina na execução, traçar planos muito claros sobre o que eu quero, me posicionar bem nos ambientes corporativos, porque isso também era e é um grande desafio para nós mulheres. Né? A mulher, há anos atrás, em ambientes corporativos, para que ela se posicionasse, ela precisava se masculinizar, ela precisava usar roupas que impusessem algum perfil de respeito, e se é que roupa impõe respeito a alguma pessoa. Na minha visão, o que impõe respeito é conduta, é postura, é conteúdo, né? E hoje isso é melhor verbalizado, mas na nossa época não. E como é que você traz as suas características individuais como ponte para esse protagonismo sem que você perca a sua verdade? E isso é um grande desafio, né? E eu acho que talvez a minha grande marca registrada é nunca ter perdido isso. Por mais que a tua jornada tenha sido difícil. Porque não foi fácil. Sempre quando você entra numa empresa, num cargo de liderança, quem colocou ali? Né? E por que alguém colocou ali? Por que não pode ser pela sua competência, pela sua jornada? E eu fui descobrir isso, talvez até um pouco mais tarde na minha vida, mas fazendo muita terapia, porque isso também é importante para que esse protagonismo se sustente, porque as dúvidas, os questionamentos, os julgamentos, eles são inerentes à nossa jornada.
E fazendo muita terapia, uma das minhas terapeutas, ela me disse, Ale, chega, você não precisa mais provar nada para ninguém. A sua história, a sua jornada já é sólida. Já fala por si só, né? Não deixe o medo ser o seu grande sabotador. E nós, mulheres, vivemos isso constantemente. E quando eu identifiquei isso, ali para mim foi um grande divisor de águas. Realmente, quando esse medo bate, eu volto à minha essência. Eu volto à origem de tudo. E isso me fortalece como protagonista da minha vida, deixando a minha marca, sendo dona da minha narrativa e promovendo as mudanças que eu gostaria que elas acontecessem. Eu acho que você traz alguns pontos aqui da sua fala que são incríveis. Como a gente faz conexão nessas conversas, né? A gente começa a puxar algumas referências de nós mesmos, né? Uma delas é a autorresponsabilidade que você traz. Quando você fala de não ser vítima, é a gente puxar a responsabilidade para a gente em vez de culpar o outro pelas coisas que não acontecem. Você pegou a responsabilidade da sua vida para você, para transformar ela. Acho que um outro ponto aqui super importante também é a autoavaliação. Fazer essa autoavaliação do como você tem que se colocar e a tal da escutativa que a gente não tem. É muito difícil, ainda mais a mulher. A gente tem que trabalhar o tempo todo porque a gente está sempre armado para responder. A gente não está nem ouvindo outra pessoa falando. Mulher não, tá? Acho que são todos, ser humano, né? Em geral, né? Mas é que eu digo até um pouco por mim, porque eu gosto de falar bastante, mas eu tenho trabalhado a escuta e isso tem me transformado. Mas de verdade, não necessariamente é uma questão de gênero. Um outro ponto, você traz o networking, e eu acho que é incrível, e algo que você trouxe um pouco atrás na sua fala, quando você fala do seu pai, que a Paulinha comentou, é a referência. A gente tem que ter referência para ser protagonista, e não precisa ser uma só. A gente pode ter várias referências. Você falou de gestores incríveis que você teve, falou do seu pai, e são referências que você não esquece e que transformou alguma coisinha em você. Então, são alguns pontos de uma mulher protagonista, de uma pessoa protagonista. E o que eu achei interessante quando ela traz as referências, que não são as referências por si, né? São as referências aplicadas a ela. E ela tendo a capacidade de quebrar esse padrão de alguma coisa que não seja muito similar a ela, para ela poder usar a favor dela e poder crescer e ser ainda mais... Eu achei isso bem interessante. Aí a gente queria ouvir um pouquinho da Cibele também. Como é que o protagonismo permeou aí a tua caminhada, a tua jornada e o que ele acrescentou para você estar onde você está hoje? Perfeito. Para mim, acho que, né, de tudo, acho que a Alessandra ela falou muito bem sobre a questão do protagonismo, né, sobre, né, essa ótica. Acho que tem dois pontos bem interessantes para a gente, né, que o protagonismo, para mim, ele está muito associado. Um deles é a questão do protagonismo ser exemplo, né? A questão do quanto a gente tem a responsabilidade, né, de como protagonistas a gente ser exemplo para outras pessoas, né? Então, para outras gerações, para outras mulheres, né? E isso vem muito atrelado à questão da responsabilidade. Então, acredito assim, no meu ponto de vista, os nossos benefícios, eles são do tamanho da nossa responsabilidade. Porque a partir de um momento que você tem benefícios, né, e tem privilégios, seja educacionais, né, seja financeiros, etc., a gente tem uma grande responsabilidade para com o restante, para com as outras pessoas, para com as outras mulheres, né, que não estão no mesmo lugar, não estão nessa mesma cadeira que a gente está hoje, né? Então, como a gente é referência, mas a gente ter essa visão e esse cuidado que a gente, essa nossa referência, esse nosso exemplo, a gente acaba sendo protagonistas, né, né, do nosso contexto, da nossa história, mas como que a gente pode sim ser um exemplo e ser um exemplo positivo. E para mim eu trago muito que eu, né, fiz a minha jornada, né, como eu disse, fui protagonista aí, né, e pioneira na minha família, mas com certeza eu não cheguei lá sozinha, né? Então outras mulheres elas tiveram que fazer antes de mim e abrir portas para que eu chegasse onde eu cheguei e para que eu trilhasse esse caminho. Então, para que eu me tornasse, né, a médica que eu me tornei, para que eu fizesse essa jornada, a minha avó, né, que veio da Bahia, que cuidou da gente, que criou a gente, ela precisou abdicar de estudar para poder criar os netos enquanto minha mãe trabalhava. A minha mãe precisou trabalhar muito e talvez não
continuar os estudos dela, né, porque precisava criar gente. Então, isso é muito importante, a gente ter essa visão, porque a gente não faz nada sozinho. Né? E a força, sobretudo a força feminina, né? Então quando as mulheres se unem, quando as mulheres se juntam, isso é muito potente, né? Então, e o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo justamente para que essas conversas e essas narrativas elas reverberem, né? Para a gente ver como as mulheres têm poder juntas, né? E então acho que esse é o meu recado. Eu achei bem legal ela trazer o viés do legado, né? Porque o protagonista, sem dúvida nenhuma, ele vai deixar um legado, porque ele deixa uma marca, né, naquilo que ele faz e naquilo que ele imprime. Achei legal trazer esse viés do legado, né, da responsabilidade que a gente tem com as outras mulheres que estão vindo depois da gente, ou que estão até caminhando ao nosso lado, mas que estão com alguma questão, e elas vendo o que a gente faz, né? E aí elas também se impulsionam. Eu acho que isso é algo que está muito realmente ligado ao protagonismo. Achei legal esse viés. Às vezes ser protagonista é você carregar aquele farolzinho, é aquele farolete. Perfeito. Que às vezes está iluminando pessoas Perfeito. Que vão, né, vir atrás de você. Então, às vezes é muito importante ali para a sua jornada em si, mas o que você representa, aquilo às vezes é muito importante, vai fazer muita diferença na vida de outras mulheres que estão lá atrás ainda, né, de outras gerações, às vezes que nem ainda estão por vir, mas que você está abrindo caminhos.